Capítulo 16. O mistério do Oriente. Era uma manhã como tantas outras naquela terra recém-descoberta, ainda úmida de brumas e incertezas. Seguindo as instruções de Sesto, Anateron dedicava-se com afinco a ensinar o idioma, comum àquele pequeno grupo de recém-chegados de olhos oblíquos e modos suaves. 30 dias haviam se passado desde que foram acolhidos, e pouco se sabia sobre eles, apenas que eram silenciosamente colaborativos, disciplinados e dotados de uma curiosa disposição para aprender. Certo dia, movido pela curiosidade que aos poucos rompia a barreira da desconfiança, Anateron perguntou ao mais velho de onde vinham. O homem fez uma pausa, olhou para o céu e, com um gesto sereno, apontou para o nascente. Disse algo que soou como Ipá ou Nipan, sons que não se encaixavam em nenhuma língua conhecida, mas que talvez indicassem o nome de sua terra além-mar. Seus próprios nomes, pelo que Anateron havia conseguido entender, eram breves como sopros, Taka, Kazu, Bui, nomes que ecoavam o som do vento entre bambus, curtos, definidos, estrangeiros. Naquela mesma manhã, Ezra estava ajoelhado diante das mudas de plantas exóticas que trouxera consigo, todas murchas, todas aparentemente mortas. Coçava a cabeça, franzindo a testa, como se dialogasse em silêncio com a terra e o céu, sem resposta. Algo estava errado, e ele sabia, mas não sabia o que. Foi quando percebeu que estava sendo observado. O homem mais velho entre os estrangeiros o mirava à distância, com os braços cruzados e um brilho atento nos olhos pequenos. Em poucos instantes, todos os 12 haviam se reunido ao redor de Ezra, em silêncio, como se prestassem homenagem à morte das plantas, ou ao fracasso do cultivador. Ezra, tomado de surpresa, recuou um passo, sorriu, sem saber o que dizer, e murmurou com um encolher de ombros. Pois é, não é? O velho sorriu. Seus olhos se enrugaram como pergaminhos antigos. Sem dizer uma palavra, ergueu o indicador, apontando para o céu e, com esse gesto simples, acendeu uma centelha. Voltou-se então para os outros, e começaram a conversar entre si em sua língua ritmada, cheia de pausas e sons suaves. Pareciam estar tramando algo ou talvez, apenas lembrando. De repente, o tom do homenzinho se alterou. Sua voz ganhou firmeza, autoridade gentil, como a de alguém acostumado a liderar com sabedoria e propósito. Bateu palmas 2 vezes secas, precisas de uma mulher, outra mais jovem. Um garotinho e uma menina se levantaram em silêncio e começaram a cavar o solo, como se soubessem exatamente o que fazer, como se já esperassem por aquele momento. Outro homem, acompanhado de uma mulher de passos ligeiros, tomou uma carroça simples e partiu em direção à trilha norte. Mais ao fundo, um terceiro homem se afastou com 3 jovens, 2 rapazes e uma moça rumo ao sul, cada qual com alguma tarefa silenciosa e urgente a cumprir. Tudo fluía com uma harmonia que beirava o ritual, como se aquela ação estivesse ensaiada havia gerações. O homenzinho que parecia liderar o grupo olhou para Ezra com um gesto breve e firme, acenando para que o seguisse. Sem pensar muito, Ezra obedeceu. Caminharam até um canto da propriedade, onde outrora existira uma antiga força de dejetos. O lugar ainda guardava o cheiro forte e uma umidade encharcada, guardada pelo tempo. Para a surpresa de Ezra, o pequeno homem pulou lá dentro sem hesitar. Começou a cavar com as próprias mãos, puxando uma terra escura, viva, densa e cheia de minhocas. A cada nova porção que retirava, depositava cuidadosamente na pequena carroça que arrastara consigo. Não parou. Voltou e voltou, dezenas de vezes, como uma formiga incansável. Ao longo da tarde, os que haviam partido retornaram. Os jovens empilhavam agora uma dúzia de troncos de madeira ao lado da clareira recém-escavada. Os da carroça descarregavam sacos pesados, cheios de areia dourada e fina. E pouco a pouco, todos se reuniam ao redor da nova tarefa, como parte de um só organismo. Misturavam a terra preta com a que haviam retirado da escavação, com um cuidado surpreendente. Usavam as mãos, os dedos como quem manuseia pergaminhos sagrados. A cada minhoca que aparecia, desviavam com delicadeza, como se soubessem que havia ali algo precioso, talvez sagrado. Depois, despejaram baldes e mais baldes de água sobre o solo trabalhado, deixando-o úmido e macio como um leito recém-preparado. Quando tudo terminou, bateram as mãos com vigor, tirando o excesso de terra.
e sorriram com orgulho e serenidade. Ezra, ainda parado ali, era o único que havia percebido. Ninguém se lembrara de comer. Haviam passado o dia inteiro naquela tarefa, como se nada mais importasse. O sol já beijava a linha do horizonte, tingindo o céu de tons dourados e lilazes. O ar começava a esfriar. Era hora de se banhar e, sobretudo, de encontrar-se com Anatero. O compromisso com a palavra, afinal, ainda os esperava. Depois de banhar-se, Ezra seguiu em direção à casa principal. O crepúsculo deixava rastros de luz pelas pedras do caminho, e um aroma suave de ervas e carne cozida já se espalhava no ar. Cesto o aguardava à porta com um sorriso discreto e o convidou para entrar. À mesa, Enora servia com sua graciosidade firme e prática, auxiliada por Brida, a garotinha loira de olhos azuis esverdeados. Outrora escrava, agora filha em tudo, menos no sangue. Seus gestos eram seguros e atenciosos, como os de alguém que havia encontrado um lar e talvez uma nova identidade. Clore e Silhouette, sentados lado a lado, observavam Ezra com olhos grandes e atentos, como se as palavras dele fossem sementes lançadas em solo fértil. E Ezra falava, contava detalhadamente sobre o dia que passara com os asiáticos, as expressões enigmáticas, a harmonia dos gestos, a terra preta cheia de vida, os troncos, a areia, o trabalho silencioso e incansável, tudo. A família escutava em silêncio, fascinada, como se ouvissem a crônica de um novo mundo surgindo bem ali, ao lado do seu. Ao final da conversa, todos se recolheram. O vento noturno trazia consigo a canção dos grilos e o sussurro distante do março. Ezra despediu-se e seguiu para a casa onde morava, envolto em pensamentos. Na manhã seguinte, ao retornar ao local dos estrangeiros, percebeu algo que o surpreendeu. Aquelas pessoas já estavam trabalhando antes mesmo do sol subir alto. Alguns entalhavam troncos de madeira com precisão quase artística. Outros modelavam argila ainda úmida, formando tijolos de tamanho uniforme. Não havia ordens, apenas fluidez, como se cada um soubesse exatamente o que fazer. Ezra observava, mas não podia ajudar. Não por falta de vontade, mas por não ter a menor ideia do que estavam construindo. Pouco depois, quando o sino improvisado da aldeia anunciou a hora do almoço, todos começaram a se dirigir ao refeitório comunitário, um espaço coberto, aberto aos ventos. Mas então, algo parou todos os passos. Um som cortou o ar. Anateron e Menandro guiavam a vaca e seu bezerro, recém-nascido, em direção ao curral, quando a voz cortou o ar com força e urgência. Anatero. Todos pararam. Os olhares se voltaram para o leste, onde uma silhueta despontava no caminho de terra batida. Era um homem enorme, um gigante. Sua presença preenchia o horizonte como uma montanha em movimento. Carregava uma lança longa, descansando sobre o ombro, como se fosse leve como um galho. Seu andar era firme, sem pressa, mas cada passo parecia estremecer o solo sob seus pés. Ninguém se movia. O silêncio era espesso como névoa. Ezra franziu os olhos. Clórias, que o acompanhava, apertou sua mão instintivamente. Até as aves pareciam ter interrompido o voo por um instante. O gigante continuava a avançar, e ninguém sabia ao certo se aquilo era um reencontro, ou o prenúncio de algo muito mais grave. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.